Ei, gente, bom dia, paz do Senhor. É muito bom poder estar aqui com vocês, muito bom estar compartilhando um pouquinho mais que nós temos aprendido ao longo desse trimestre, né? Um trimestre de muito aprendizado, um trimestre de exortação para as nossas vidas, um trimestre de também aplicar os conhecimentos, né, naquilo que na nossa vida, no nosso dia a dia. E nós temos aprendido aí sobre os profetas menores, né? O tema central da nossa missão de juvenis é que os conselhos sociais e espirituais dos profetas menores. Nós temos com toda certeza melhorado a cada dia mais e mais como cristãos, porque esses profetas têm nos ensinado muito como viver melhor, como ter uma vida de comunhão com Deus. E para que nós somos formados? Para adorar a Deus. Nós temos promessas para a nossa vida, o povo de Deus tem promessa. E hoje nós vamos estar conversando um pouquinho mais sobre Zacarias. Zacarias tem o livro de Zacarias tem algumas particularidades, tem alguns tópicos muito interessantes e muito importante a ser abordado. Mas eu gostaria de, antes de darmos totalmente início à nossa lição, a gente não poderia deixar de ler o versículo-chave da nossa lição, que fala o seguinte: e quando o Filho do Homem vier em glória, e todos os santos anjos com ele, então assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Mateus 25, 31 e 32, parte A. É muito interessante que já começa a lição já tendo aí um versículo bem puxado para nós analisarmos, para nós refletirmos. Isso é muito importante, isso é muito bacana. A nossa lição tem por objetivo explicar as profecias messiânicas e os seus cumprimentos, tem o objetivo de ensinar que os planos de Deus para o seu povo não mudam, a palavra de Deus permanece para sempre, e apresentar as promessas futuras para fortalecimento da nossa fé. Essas promessas, esses ensinamentos, simplesmente para nós nos mantermos convictos da palavra de Deus, que a promessa dele vai se cumprir, mas nós temos que fazer aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Nós temos que fazer aquilo que Deus nos orienta e temos que ser submisso à vontade dele. Isso nós vamos estar aprendendo cada vez mais aqui com o livro de Zacarias. Zacarias, o autor desse livro, o próprio Zacarias, o tema desse livro é a conclusão do tempo e as promessas messiânicas. A data do livro, data provável do livro, 520 a 470 a.C. Isso é o período, já que eles já estão saindo da Babilônia, ok? Então, são os pontos de objetivos que nós vamos estar trabalhando. Os profetas de Deus são levantados para orientar o povo, para exortar o povo, para chamar o povo, para se aproximar de Deus. Mas muitas das vezes nós e o povo não estão atentos a essa mensagem. Às vezes nós não queremos nem ouvir as profecias, não queremos se atentar àquilo que Deus está falando, que a palavra de Deus está nos orientando. E muitas das vezes é preciso Deus se pronunciar de forma mais enfática, como por exemplo o momento que nós estamos vivendo, as calamidades, a questão agora dessa pandemia, que nos faz refletir, que nós precisamos parar um pouco e ouvir a voz de Deus. E nós precisamos voltarmos para Deus para que Deus se volte para nós. Então nós precisamos estar atento a esses sinais, estarmos atentos àquilo que Deus está falando com o povo dele. Nós vamos lá começar aí a nossa introdução, mas antes de darmos início à nossa introdução, eu gostaria de pedir para que vocês em casa não deixem de ler a leitura de classe. Nas nossas revistas tem aqui a nossa leiturazinha de classe. Por favor, estejam fazendo isso. Nós temos tempo agora, não estamos com a vida tão corrida, então nós podemos nos dedicar um pouco mais a estudar a palavra de Deus, a observar aquilo que Deus quer falar conosco. Então faça essa leitura de classe, que é muito importante. Bem, vamos lá, o nosso contexto histórico, O nosso contexto histórico não é diferente do livro de Ageu. Nós lembramos, vamos recapitular um pouquinho o livro de Ageu. O livro de Ageu, no momento que o povo sai do cativeiro,
né? Deus dá uma missão para o povo. Que missão é essa? É reconstrução do segundo templo. E aí o povo tem essa missão. Quando eles saem do cativeiro, eles começam a construir o templo, né? E Deus levanta aí Ageu com o objetivo de motivar o povo a não desistir, a prosseguir. Mas com o passar do tempo, vem as dificuldades e o povo começa a se distanciar do objetivo que Deus tinha para ele, da determinação que Deus fez, do pedido, da solicitação, vamos colocar assim, que Deus fez para o povo, que era construir o segundo templo. E o povo começa a buscar seus próprios interesses e se afastam daquilo que eles tinham que fazer como objetivo. E aí eles começam a ver que o trabalho, que o dinheiro, que a comida, que a roupa, nada mais dura, nada mais faz efeito, nada é suficiente, vamos colocar assim, para que sustente o povo com um padrão bom, com qualidade. E aí os sacrifícios deles, os jejuns que eles faziam, estavam chegando diante de Deus com um cheiro de imundícia. Deus não estava aceitando, porque o foco deles estava sendo mudado. Eles não estavam colocando Deus em primeiro lugar. E a palavra de Deus nos fala: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. E o povo estava se distanciando disso. Então Deus levanta Ageu para chamar a atenção do povo, para levar o povo a voltar àquilo que Deus queria que fizesse. Da mesma forma com Zacarias. O objetivo de Zacarias era motivar o povo a finalizar a construção do segundo templo e anunciar as coisas que estavam por vir. E anunciar o Cristo, o Messias. Esse era o objetivo central. Vamos estar trabalhando agora a estrutura do livro. A estrutura do livro é dividida em 3 partes. Eu vou citar as 3 partes, depois nós vamos conversar um pouquinho sobre cada parte. A primeira parte, visões durante a construção do templo. Segunda parte, reconstrução e a obediência. Terceira parte, juízo de Deus e a glória do Messias. A primeira parte fala o seguinte, que o profeta recebeu 8 visões, né? Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho o quadro, não vou citá-los para vocês, mas vocês vão poder acompanhar melhor aqui as visões, o significado e a aplicação. É muito importante que vocês acompanhem isso em casa para vocês entenderem um pouco melhor o livro de Zacarias. Então essas visões quer chamar o povo para retornar para Deus. Porque se o povo retorna para Deus, Deus se virar para Deus, Deus também se vira para o povo. Então eu entendo como uma promessa que Deus fala. O povo tem que voltar para mim e eu voltarei para o povo. Então isso é o que trabalha no primeiro tópico da nossa estrutura do nosso livro. O segundo tópico fala o seguinte, a recomendação à obediência. Nós devemos ser obedientes à palavra de Deus, devemos ser submissos à palavra de Deus, e muitas das vezes Deus fala, Deus exorta, mas nós não estamos atentos a isso, e nem queremos seguir isso, nem queremos obedecer aquilo que Deus fala, ou quem Deus usa para falar conosco, os nossos líderes, os nossos pastores, os nossos pais, enfim, muitas das vezes queremos fazer apenas aquilo que nos agrada, e não é isso que Deus nos chama a atenção nesse tópico. Deus fala o seguinte, para que o povo não pegue o exemplo dos pais, porque os pais foram insubmissos e muitas das vezes nós estamos sendo maus exemplos. Muitas das vezes nós estamos dando exemplo de insubmissão e aí nós não vamos deixar um legado bacana, um legado a ser seguido. E Deus pede para que o povo, Deus exorta o povo a buscar uma vida digna, buscar uma vida de santidade, a buscar uma vida que seja agradável ao Senhor. Com o povo de Ageu, como eles estavam buscando os próprios interesses, Deus chama a atenção e fala o seguinte, o trabalho deles não dava sustento suficiente. E aqui em Zacarias também o jejum era vazio, o jejum não chegava até Deus, porque o povo não estava buscando a vontade de Deus. Então nós temos que buscar a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus em todo o tempo, para que nós possamos ser abençoados. Deus tem prazer em abençoar o teu povo. O segundo tópico que nos fala, o juízo de Deus e a glória do Messias. Fala que as nações,
eram aquelas nações que eram soberbas, aquelas nações que sucumbiam a Israel. Deus exterminou da face da terra, Deus dissipou da face da terra. Mas para Sião não, para Sião tinha a promessa que Sião veria o retorno do Messias. Então nós temos também essa promessa para as nossas vidas. Nós temos a promessa que vamos ver Cristo voltar entre as nuvens. Nós vamos ver a promessa se cumprir, que vamos morar com Deus, que vamos ter a certeza da salvação e da vida eterna. Mas para isso, nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus. Para isso nós podemos ser submissos à vontade de Deus, às lideranças, que quantas das vezes nós causamos dificuldades aos nossos líderes, quantas das vezes, em vez de sermos bênção, nós criamos situações que dificultam o crescimento do reino de Deus. Então nós temos que estar atento a essas recomendações, temos que estar atento a esses pontos a serem trabalhados. Nós vamos estar falando também, além desses 3 tópicos que são muito importantes, nós vamos estar trabalhando um pouquinho a mensagem que Zacarias queria transmitir ao povo. O objetivo de Zacarias era transmitir e reforçar a confiança que o povo tinha que ter em Deus. Zacarias tinha o papel essencial de falar com o povo: olha, vocês saíram do exílio, mas Deus tem um projeto para a vida de vocês. Deus tem um objetivo na vida de vocês. E também estimular a finalização aí do segundo templo, da construção desse segundo templo. Então a mensagem dele era estimular o povo a confiar cada vez mais em Deus, a não deixar as coisas de Deus, a não buscar Deus em segundo plano, mas sim Deus ser o centro da vida do povo. E para a nossa vida também, essa mensagem fica para nós. Muitas das vezes nós deixamos Deus em segundo plano, em terceiro, em quarto plano, né? Mas Deus nos faz refletir nesta manhã que nós devemos colocar Ele como o centro das nossas vidas. Nós devemos colocar Deus como o centro maior e principal da nossa vida. E nós também devemos reconstruir o nosso altar. Quantas das vezes os nossos altares estão destruídos? Quantas das vezes nós deixamos, né, de buscar a Deus, de fortalecer a nossa fé? Quantas das vezes o nosso altar tem tido coisas desagradáveis? Quantas vezes nós temos atitudes que desagradam a Deus? Então é preciso também nós reconstruirmos o nosso altar e que a nossa oferta, que o nosso sacrifício possa chegar com aroma suave às narinas do Senhor, para que Ele volte para nós. Nesse momento nós precisamos voltar para Deus. Nós precisamos voltar para aquilo que Deus quer que nós façamos. Eu não sei qual a promessa de Deus para a sua vida nessa manhã. Eu não sei quais são as promessas de Deus para a sua vida. Mas eu sei, se você quer que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, volte para Deus. Volte o seu trabalho, o seu estudo, a sua vida para Deus, pois Deus tem prazer de abençoar o seu povo. Para nós concluirmos, para nós já caminharmos para a nossa finalização da nossa lição, gostaria só de ressaltar algumas características muito específicas do livro de Zacarias. É o mais messiânico dos livros do Antigo Testamento. Somente Isaías contém mais profecias a respeito do Messias do que Zacarias. Entre os profetas menores, possui as profecias mais específicas e compreensíveis a respeito dos eventos que marcarão o final do tempo. Representa a harmonização mais bem-sucedida entre os ofícios sacerdotal e profético em toda a história de Israel. Para a gente fechar, a profecia de Zacarias a respeito do Messias, no capítulo 14, como grande rei guerreiro reinando sobre Jerusalém, é uma das que mais inspiram reverente temor em todo o Antigo Testamento. Mais uma característica do livro de Zacarias é que as visões e linguagens simbólicas assemelham-se ao livro Apocalipse de Daniel e Apocalipse. Revela a traição ao Messias por 30 moedas de prata. Então essas são algumas características do livro que deixa ele um pouco distinto dos demais livros. Isso também vamos finalizar agora o seguinte, vamos para a nossa aplicação. A rebelião contra Deus é castigada e ninguém fica livre disso. Se nós nos rebelarmos contra Deus, pode ter certeza que nós seremos castigados. Deus tem controle de todas as coisas.
Nada acontece sem a permissão de Deus. Nada acontece fora do plano de Deus. Então, tudo nas nossas vidas acontece com a permissão de Deus. Que nesta manhã nós possamos estar atentos à palavra de Deus, os sinais, que nós possamos estar buscando uma vida de santidade com Deus, porque é isso que nós temos aprendido com os profetas menores, é isso que nós temos aprendido com as profecias e com tudo que tem sido falado ao longo desse trimestre. Que nessa manhã, meu adolescente, meu amado e querido adolescente, e é com muito carinho que a gente transmite essa mensagem para vocês. Voltem para Deus, busquem o reino de Deus, busquem fazer aquilo que é agradável aos olhos do Senhor, para que nós possamos receber a promessa de Deus, que nós possamos ver se cumprir nas nossas vidas aquilo que Deus tem prometido. Eu gostaria de encerrar a nossa ministração no livro de João. Gostaria que se vocês pudessem abrir também as suas Bíblias em casa, no livro de João, capítulo 14, versículo 3, que nos fala o seguinte: e se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É uma promessa de Deus para as nossas vidas. Ele foi preparar um lugar e para que nós possamos estar com Ele. Então, que nesta manhã nós possamos estar atentos, buscando estar preparados, para quando Cristo vier nos buscar, nós possamos estar com Ele. E aí é a certeza da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a caminhar a cada dia mais. Eu gostaria de orar com você neste momento. Senhor meu Deus, nós te louvamos e rendemos graças, ó Deus, por essa rica oportunidade de aprendermos um pouco mais a Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que nos oriente, que nos ajude a caminhar, a fazer a Tua vontade segundo o Teu querer, Senhor. E que nós possamos estar focados em Ti e observarmos os sinais que o Senhor está dando, para que nós possamos, Senhor, morar com o Senhor, para que nós possamos herdar dessa promessa tão específica para as nossas vidas. Eu peço a Tua graça, a Tua proteção sobre cada um de nós. Assim nós te pedimos e assim nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.